eu irei até ela. Davi estava dizendo: eu me reencontrarei com a pessoa que eu aparentemente, momentaneamente perdi. Semana passada mesmo nós perdemos o querido irmão Lázaro, um homem que o Brasil inteiro cantou as músicas dele. Ainda bem que eu vou morar no céu. Canções que nos fizeram, que foi trilha sonora da música de muito irmão, de muita irmã. Nós dizemos tchau para o irmão Lázaro, não, nós dissemos adeus, mas o luto fica. Agora eu duvido, se eu pegasse esse microfone e falasse: irmão Lázaro, agora, você quer voltar para cá? Ele ia falar assim: nunca, me deixa quieto aqui. A dor é nossa, gente, a perda é nossa, a ausência é nossa. Nós, numa queda de braço com Deus, queremos ganhar. Mas imagine, se Deus nunca levar os seus servos mediante doença, vai ter que levar com acidente de carro, vai ter que levar com suicídio ou com bala perdida. Olha a situação de Deus. O jeito que Ele levar os servos dele para a glória, nós vamos ficar indignados. Quantas vezes cristãos me procuraram: Lucinho, meu filho fazendo leucemia, quimioterapia lá, tratamento para leucemia, morreu. Por quê? E a resposta que eu dou é sempre a mesma que eu dou: o próprio Deus viveu essa dor. Eu vi outro dia uma pesquisa feita na Alemanha sobre dor, luto. E eles descobriram que o maior luto que existe é o sepultamento de um filho. Nada supera nenhuma dor no universo: estupro, pedofilia, guerra, abuso de um marido, traição, perder dinheiro, quebrar uma empresa. Nada causa no ser humano o luto de sepultar um filho. E adivinha, qual foi o luto que Deus escolheu para ele viver? Eu estou falando de Deus Pai. Deus Pai sepultou o filho dele. Então quando a gente ora a Deus, fala: Deus, eu estou de luto, eu não estou aguentando, a tristeza vai me engolir. Você sabe o que Deus fala? Eu sei, eu sepultei meu filho. E o pior, gente, é que ele sepultou o filho dele, tendo todo o poder para não deixar aquele menino morrer naquela cruz. Muitas vezes nós deixamos nossos familiares ir, nossa mãe, nosso irmão, nosso pai, nossa tia, nosso avô, porque a gente não tem recurso. Agora Deus tinha. Deus podia estalar um dedo e o menino dele não morria, mas Ele deixou o filho dele morrer. Para quê? Para hoje Ele ser o Deus que enxuga toda lágrima, o Deus que pode trazer alegria para o coração enlutado. Quando o filho dele ressuscitou na manhã do terceiro dia, até a tristeza ficou alegre. Gente, a morte morreu, porque o Filho de Deus rompeu com a sepultura. E porque Ele vive, nós podemos crer num amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque Jesus ressuscitou, crente pode ir no funeral de um outro, de um parente, de um amigo, e dar um beijo e falar assim: te vejo daqui a pouco. Vai dar, e cantar. Eu já fui em velório, gente, que eu fiquei assustado. Fui chegando no velório, morreu o pastor. Aí eu tô chegando lá no velório e estou ouvindo uma cantoria. Falei: nossa, o povo está fazendo pagode do lado do cemitério. Quando eu fui ver, não era não, era o velório do pastor. O pastor tinha deixado especificamente escrito assim: quando eu morrer, eu quero que canta essa música tal. E graças a Deus, nenhuma música era worship, nenhuma. Ou como eu louvo a Deus quando não tem worship, porque eu já estou com overdose já. Era só música alegre, era só música agitada, só. Porque ele falou assim: eu estarei em festa com o meu Criador, então eu não quero vocês tristes aqui embaixo. Se vocês me amam, eu quero que vocês celebrem, porque eu vou estar bem demais. Quem não está bem demais, gente? Somos nós, que somos egoístas, falamos: mas eu quero para mim, eu quero para mim. Conta-se que certa vez, um homem, essa história é real, um homem chinês, foi trabalhar e ficou 2 meses trabalhando fora de casa. E ele tinha 2 filhos, e houve um acidente no estábulo, e aqueles 2 filhos morreram no incêndio. E quando ele voltou de viagem, cansado, a esposa o recebeu, e ele não sabia o que falar, a mulher não sabia. Aí ele falou: cadê meus filhos? Aí ela falou: toma um banho, depois eu te falo. Aí
sentou na mesa para jantar e falou assim: cadê meus filhos? Ela pegou e falou assim: ó, deixa eu te contar um outro problema antes que eu estou vivendo, antes de eu te falar dos nossos filhos. O problema é o seguinte, tem um amigo nosso que veio aqui, e ele me entregou 2 joias preciosas, e ele falou que é para eu cuidar delas. Só, meu bem, que eu me apeguei tanto a essas joias, que eu agora não quero devolver para ele, eu quero ficar com elas para mim. O marido olhou para ela assim e falou assim: você está doida? Você tem que devolver as joias. As joias são do homem. Ó, você vai ficar com uma coisa que não é sua agora? Não, mas é porque eu me apeguei demais, eu não quero devolver, eu não vou devolver. Aí ele falou: tem que devolver, e eu e você vamos devolver juntos, já que você está tendo dificuldade. Aí ela disse: essas joias são nossos 2 filhos, e o dono dessas 2 joias é o Senhor, e ele pediu essas 2 joias, e os nossos filhos morreram, mas eu não queria entregar. Aquele marido então entendeu a analogia, abraçou a esposa, chorou muito, mas naquele mesmo momento ele citou o que está ali em Isaías 57:15, que diz assim: eu habito no alto e no santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os de espírito abatido e vivificar o coração dos contritos. Nós temos um Deus que levanta o coração abatido. Por isso que o sobrenome do Espírito Santo é Consolador. No dia que minha mãe morreu, foi um sábado pela manhã, eu estava lá dentro de casa dormindo, fui acordado, vi aquele monte de parente chegando, eu com 14, minha irmã de 12 e a outra com 7. Quando eu chego na sala, eu vi o pastor da minha igreja da época, e aí, todo mundo sentado, de repente, o pastor disse: olha, Jesus levou sua mãe. Depois de 18 dias na UTI, minha mãe aqui em Belo Horizonte, e aí minhas irmãs começaram a chorar, meu pai começou a chorar, mas eu não chorei. Eu não chorei, e aí minhas tias ficaram muito preocupadas porque eu não chorei, e me levaram para um quarto, 3 tias, e falaram: você tem que chorar. Falei: tias, eu estou muito triste, eu sou muito apegado com a minha mãe, mas o que eu vou fazer? Eu tenho que apertar meu olho aqui para sair uma lágrima? Não, tem que chorar, porque se reprimir a dor, não sei o quê. Eu falei: eu vou chorar, gente, eu perdi minha mãe. Mas aí, as 3 tias comigo, eu lembro como se fosse agora, as 3, elas disseram assim: não, tem que chorar. Aí eu não conseguia chorar. Eu falei: ok, então vamos fazer o seguinte, vamos orar. Aí eu ajoelhei e fiz a oração de Jó. Jó, gente, depois que perdeu tudo, perdeu os 10 filhos, perdeu todo o dinheiro, perdeu tudo. Jó fez a seguinte oração, a mesma oração que eu fiz ajoelhado. Eu falei: Deus, obrigado pela minha mãe. O Senhor me deu minha mãe, o Senhor levou a minha mãe, bendito seja o nome do Senhor. Quando eu falei isso, minhas 3 tias, eu tinha só 14 anos, minhas 3 tias se emocionaram muito e abriram a boca a chorar. Quando elas abriram a boca a chorar, eu emendei no choro delas e chorei também. Tenho saudade da minha mãe? Tenho. Agora eu já tenho tias minhas que sofreram um luto tão grande. Uma tia querida, tia Dalva, irmã mais velha da minha mãe, ela entrou para uma depressão tão profunda com a morte da minha mãe, que ela foi em todos os psicólogos, psiquiatras, não resolvia. Por fim ela disse, um dos psicólogos disse assim: olha, a senhora não é cristã? Pergunta para Deus. E a minha tia então resolveu perguntar para Deus: Deus, me consola, porque eu não tenho mais consolo, eu não tenho mais lágrima, eu não consigo trabalhar. E aí ela disse que ela sonhou que ela chegou num lugar muito lindo, todo mundo de branco, e ela viu umas 8 pessoas vestidas de branco, uma mansão gigantesca com uma escadaria, e quando ela olha no alto da escada, minha mãe, linda, toda vestida de branco, e aquelas 8 pessoas foram subindo, ela foi também, e ela quis conversar com a minha mãe, mas eles conversavam só por pensamento. Isso era um sonho, gente. Então, a minha mãe disse: ô Dalva, seja bem-vinda, isso aqui é a minha casa no céu. E a minha mãe, gente, aqui na terra, a paixão dela era a casa. Minha mãe trabalhava 1 ano para juntar um dinheiro para comprar um tapete. Minha mãe era muito doida com casa. Aí, ela entrou dentro da casa com aquelas 8 pessoas e ninguém conversava. Todo mundo se conversava só de olhar um para o outro. Tudo lindo, tudo brilhante. A minha mãe foi assim numa cortina de fios de ouro, e ela passou o dedo nos fios, e os fios tocaram uma música.
E ela foi mostrando a casa toda limpa, linda, de mármore, brilhante, tudo maravilhoso. Mostrou a escadaria, mostrou tudo. E foi para o quintal. Quando chegou no quintal, tinha um pomar lindo. Aí minha mãe estendeu a mão assim, uma fruta saiu lá da árvore, veio na mão da minha mãe, ela comeu. Aí os outros 8 também fizeram a mesma coisa, minha tia fez a mesma coisa. E aí de repente a minha tia tentou chegar perto da minha mãe para falar alguma coisa com ela. Isso é um sonho, tá, gente? Quero lembrar, é um sonho. E aí, quando a minha tia quis falar alguma coisa e tocar na minha mãe, a minha mãe falou: Dalva, não é sua hora ainda. Você não pode encostar em mim, você não pode ficar aqui. Mas a sua mansão aqui já está preparada. Agora é hora de você ir. Deus te deu esse sonho só para te acalmar. A minha tia levantou no outro dia, gente, jogou aquele monte de remédios fora, e o luto da minha tia passou, porque ela pôde ver com os olhos dela aonde a minha mãe está. E a primeira coisa que ela fez, ela pegou um carro, veio até aqui a Belo Horizonte e sentou comigo e com as minhas 2 irmãs e contou: olha, eu vi sua mãe, sabe como é que ela está? Ela está assim, 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 assim. E contou para a gente o que ela estava, como ela está hoje. Nós temos hoje, gente, 3 pilares para ter esperança no meio do luto. Qual é os 3 pilares para a gente ter esperança? Primeiro é que Jesus morreu e ressuscitou. A ressurreição da morte foi o golpe final contra o luto. Segundo, Ele enviou o Espírito Santo que vive em nós e que é consolador. Ele consola. Porque no dia que as pessoas foram na minha casa, aqui no bairro Cachoeirinha, em Belo Horizonte, para trazer consolo para mim, para minhas irmãs e para o meu pai, elas é que saíam consoladas. As pessoas, os parentes, os primos, as tios, o povo da igreja, que vinha nos abraçar, para dizer: nosso Deus, eles é que abriu a boca e chorar, e nós é que ficávamos assim: calma, mamãe está com Jesus, calma, está tudo bem. É possível o Espírito de Deus te levantar num nível que você vai consolar mesmo precisando ser consolado. E a terceira verdade que a gente vê aqui hoje é que Jesus vai voltar. Eu não sei se essa pandemia já te mostrou isso, gente, mas nós temos uma gloriosa promessa. Qual é? Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, gente, eu vou ler para vocês daqui a pouquinho como vai ser. Então os nossos olhos têm que estar nessa volta. Tem que estar nesse luto que já está caminhando para o fim. Já está caminhando para o fim. Eu vou dar uma notícia para você: você nunca esteve mais perto de Deus do que hoje. Por quê, Lucinho? Porque você nunca esteve mais perto da morte do que hoje. E se você está hoje mais velho do que ontem, significa que você deu mais um passo para a eternidade. E a qualquer hora nós vamos. Pastor Jeremias Pereira, pastor da 8ª igreja, falou comigo esses dias: Lucinho, todos nós estamos andando com a senha da morte na mão. Todo mundo. Só que a gente não sabe o número. O negócio é que hora a nossa senha vai ser chamada. Nós estamos aqui hoje, gente, forte. De repente, acabou. Acabou. Então, ama essa pessoa que está aí do seu lado. Beija ela. Diz que ama. Valoriza. Não tem mais esse negócio de idoso, gente. Praticamente não tem morte de idoso mais no Brasil por causa da vacinação. Eu li ontem que lá na minha querida Bahia, mais de 50% dos entubados têm menos de 40 anos. Viu você, fortão aí? Ô jovem, metido, tomador de whey, tomador de né? Ah, eu sou forte, eu faço crossfit. Ei! O vírus não sabe o que é isso. Nós estamos aqui hoje assim, gente, de repente a avó dá um espirro e puf, acabou. Acabou. Não podemos viver assim. Agora, gente, nós também não podemos ser consoladores como os consoladores de Jó. Não podemos. A Bíblia nos fala que quando Jó viveu o luto dele, 3 demônios, não é 3 amigos não, 3 demônios foram lá ajudar o Jó. Nos primeiros dias eles fizeram a coisa certa. Sabe o que a Bíblia diz lá em Jó 2? A Bíblia diz assim, que os amigos sentaram e ficaram 7 dias em silêncio. Você quer ajudar alguém que está sofrendo? Só fique perto. Pare de vir com essas formulazinhas. Ah, o Senhor sabe de tudo. Ah, Deus... Gente, não espanque as pessoas sofredoras com teologia. Não tente explicar o inexplicável. Não tente falar porque que o pai, porque que a mãe, porque que o filho morreu. Não tente.
Isso é um desfavor ao evangelho. Aí a Bíblia diz que esses 3 demônios, que deviam ficar com a boca calada, começaram a tentar provar para Jó que ele era um pecador. Olha que praga ruim. Ó Jó, você fez alguma coisa, para você viver o que você viveu, você tem que estar em pecado. Olha, já não basta o luto, aí Satanás manda 3 servos dele. Você que não perdeu ninguém, olha para mim aqui. Você vai ficar dando frasezinha pronta para os outros? Ou você vai ser uma pessoa que realmente consola e realmente ajuda?